A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui para mais um programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste quarto trimestre do ano de 2022, lições bíblicas baseadas no livro do profeta Ezequiel, a justiça divina. Nós temos já estudado 5 lições ao longo deste trimestre e hoje estamos aqui para dar prosseguimento aos estudos bíblicos do livro do profeta Ezequiel neste trimestre, estudando a lição de número 6. O programa EBD em Síntese, ele vai ao ar toda semana. Rádio Libertadora, FM 96.3, aqui na cidade de Mossoró. Também pela TV AD, aqui do sistema TCM de comunicação. E também pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, AD Mossoró Oficial. Todo o sistema de comunicação transmite semanalmente o programa EBD em Síntese. Hoje, na lição de número 6, vamos estudar uma lição que tem como título A Justiça de Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra em Salmos, capítulo 18, versículo 26, que diz assim: Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. E a verdade prática declara: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A nossa lição de hoje está baseada no capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 a 21, onde está a nossa leitura bíblica em classe. E nesta lição de hoje nós vamos está falando basicamente sobre 3 tópicos. Ela está fundamentada em 3 tópicos. Primeiro, identifica o juízo divino exposto pelo profeta. Depois, nós vamos mostrar um tipo de petição que Deus não atende. E, por fim, o terceiro tópico, nós vamos falar da impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos, como Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. Então, nossa lição de hoje vai tratar sobre esse tema da justiça de Deus, da retribuição divina ao pecado, da retribuição divina ao pecado. A justiça divina, que pune, e castiga o pecador que não se arrepende. É importante nós entendermos que, apesar de Deus ser amor, apesar de Deus ser longânimo, apesar de Deus ter todas essas qualidades e atributos, também Deus, ao mesmo tempo, ele é santo e justo e não tem o culpado por inocente. Inclusive, no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: o Senhor é muito paciente, o Senhor é muito paciente, ele é muito longânimo, mas o seu poder é imenso. Então aqui o profeta Naum faz esse contraste. Embora Deus seja muito paciente, mas também o seu poder para castigar o pecador é imenso. E o Senhor não deixará impune o culpado. Deus não tem o culpado por inocente e não deixará impune o culpado. Já na Nova Aliança, em Hebreus capítulo 10, versículo 31, o escritor aos Hebreus diz que horrenda coisa é cairmos nas mãos do Deus vivo. Então observe aí como o nosso Deus, além de ser amor, além de ser misericordioso, ele também é um fogo consumidor, é um Deus também de juízo. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Paulo fala da lei da semeadura e da colheita. E ele disse claramente: de Deus não se zomba,
porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é importante compreendermos este princípio da palavra de Deus. E nesta lição de hoje, baseada em Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 até o versículo 23, embora a leitura bíblica em classe traga até o versículo 21, mas o assunto vai do versículo 12 ao versículo 23. Nessa primeira parte, Ezequiel 14, versículo 12 a 20, Ezequiel fala de uma profecia genérica, falando de princípios de Deus, que ele se relaciona com as suas criaturas. E na segunda parte, que vai do versículo 21 a 23, já é uma palavra mais específica para Jerusalém. O tópico 1 da nossa lição, sobre a identificação do juízo divino. A ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um aviso prévio. É importante nós entendermos estes princípios. Deus não é injusto, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer em castigar nenhuma de suas criaturas. Deus não faz isso ao seu bel prazer. No entanto, a ira de Deus, ela recai, como diz no Novo Testamento, sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos da desobediência. Lá em Romanos capítulo 1 diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Deus não castiga ninguém sem justa causa, e nem sem aviso prévio. É interessante, inclusive, naquela época, nesse contexto aqui, porque Ezequiel profetizou 7 anos antes da queda de Jerusalém, da destruição da cidade e do templo, e quando aconteceu isso, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, o seguinte: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Então Deus usou vários profetas, com grande destaque aí para Jeremias e Ezequiel, que denunciou o pecado do povo e chamou o povo ao arrependimento. Mas infelizmente o povo não se arrependeu. O Deus Javé de Israel procede desta maneira para oferecer oportunidade de arrependimento, para oferecer oportunidade de arrependimento. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus disse: Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Observe a palavra dramática aqui de Deus para o povo de Israel, dizendo que não tem prazer na morte deles, no castigo deles, mas tem prazer em que eles se voltem para o Senhor. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Deus usou o profeta Jonas para profetizar destruição da cidade de Nínive, caso Nínive não se arrependesse. Mas Nínive, a cidade de Nínive, se arrependeu e Deus desistiu de destruir aquela cidade. Mas o tempo dessa oportunidade para Jerusalém já havia expirado. Deus, Jerusalém, Judá, povo, esgotou toda a paciência de Deus, por assim dizer, e aí chegou o momento de Deus executar o castigo sobre aquele povo. Aqui, no versículo 13, Ezequiel, capítulo 14, versículo 13, diz: Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade
estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento. Então essa expressão aí é quando a terra ou quando a nação pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Nós precisamos entender que o nosso Deus é soberano sobre o céu e a terra e sobre todas as nações. Deus não tem soberania, não exerce soberania apenas sobre Israel ou sobre a igreja. Todas as nações estão debaixo do senhorio de Cristo. E existem diversas formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais que se recusa a ouvir a sua palavra. Aqui, na época aqui de Israel, ele disse, que ele ia tornar instável o sustento do pão, carestia, fome, extermínio de seus moradores e até dos animais. Diversas formas Deus pode se utilizar para castigar uma nação, um povo e até mesmo o seu povo que em pecado não se arrepende da sua desobediência. Vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Rapidinho a gente volta para continuar os estudos da nossa lição de hoje. Continue conosco. Graças a Deus, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje, estudando a lição de número 6 deste quarto trimestre de 2022. Lição que tem como título A Justiça de Deus. Nós estávamos falando no final do bloco anterior que Deus pode se utilizar de diversas estratégias e de diversas formas para executar juízo e castigo sobre o seu povo que está em desobediência. Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos, conforme diz aqui no tópico 1.3 da nossa lição. Porém, aquele povo idólatra, ao invés de agradecer a Deus pela chuva, pela produtividade da terra e dos rebanhos, eles agradeciam a Baal. O principal pecado do povo de Judá e de Jerusalém, que fez com que Deus permitisse que aquela cidade fosse destruída e uma parte do povo fosse levada cativa para a Babilônia, foi a idolatria. Então, Deus aqui anuncia através do profeta que pode castigar aquele povo por meio da seca, da espada, da fome, da peste. Deus ele tem um controle das leis da natureza. Deus pode deixar de dar livramento ao seu povo e as nações inimigas, vizinhas, podem atacar Israel com guerra. Então, essa questão aí de espada é uma linguagem figurada para designar a guerra. Então, Deus pode deixar de dar proteção ao seu povo. Deus é o Senhor dos exércitos de Israel, mas se Israel estiver em pecado e não se arrepender, ele vai sucumbir diante dos seus inimigos. Então Deus pode permitir a fome, a escassez de alimento, a peste, e aqui no versículo 21 até mesmo fala do surgimento de animais selvagens e ferozes que podem atacar pessoas. Então, terminando, concluindo e sintetizando este tópico 1 da nossa lição, Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Então ele avisa antes, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que o pecador se arrependa. Tópico 2 da nossa lição, sobre a petição que Deus não atende. Aqui, em Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, Deus disse: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Então, essa palavra aí
é muito, muito forte. Jeremias, capítulo 15, versículo 1, lembre que Jeremias profetizou na mesma época de Ezequiel. Enquanto Ezequiel estava profetizando lá no cativeiro em Babilônia, Jeremias continuava a profetizar em Jerusalém. Então, Jeremias 15:1 diz: Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Então, são palavras muito fortes de Deus. Então, nós encontramos em Jeremias e Ezequiel essas duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel é aqui dito por Jeremias, como também o exemplo de Noé, Daniel e Jó é dito aqui por Ezequiel. Nós observamos aí que Deus dialogando com o profeta, fazendo o povo entender que não adianta o povo deixar de se arrepender e achar que Deus vai deixar isso para lá. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel levaram a nação a uma apostasia generalizada. Aconteceram avivamentos, quando o Reino do Norte caiu em 722 a.C., estava ali acontecendo, iniciando um grande avivamento em Judá e Jerusalém, liderado pelo rei Ezequias. Então Deus deu vitória, Deus não permitiu que o Reino do Sul caísse ali diante do rei da Síria, e aquele avivamento fez com que o Reino do Sul se prolongasse por mais várias décadas. Infelizmente, depois Manassés pecou, depois Manassés, que sucedeu seu pai Ezequias, desviou-se dos caminhos do Senhor. Então houve afastamento, apostasia de novo do povo. Depois uma última tentativa de avivamento, liderada pelo rei Josias. Ali o povo experimentou um novo avivamento, mas infelizmente depois o povo voltou a pecar, voltou a se afastar de Deus, se rebelando contra o Senhor. Então chegou a um ponto em que não havia mais retorno, não havia mais como Deus retardar a execução do seu juízo e do seu castigo contra aquele povo desobediente. Segundo Crônicas 36, versículos 15 e 16. Nós já lemos aqui no início do bloco anterior e vamos repetir de novo. Diz assim, segundo Crônicas 36, versículos 15 a 16. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Então Deus deu ao povo de Judá e de Jerusalém muitas oportunidades para se arrependerem, para se converterem ao Senhor, para abandonarem seus pecados, as suas idolatrias, mas infelizmente o povo não deu ouvidos à palavra do Senhor. Muito pelo contrário, eles caçoaram dos mensageiros de Deus, perseguiram os profetas que Deus tinha levantado para chamar o povo ao arrependimento. Então, Deus avisou antes, mandou os profetas antes, porque tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Se refere aqui a Jerusalém, onde ficava o templo. Deus tinha apreço por aquele lugar, tinha santificado e consagrado aquele templo para ali manifestar a sua glória. Mas, infelizmente, o povo blasfemava de Deus. O povo desprezou a palavra de Deus e
a glória de Deus saiu do templo, a glória de Deus saiu do meio do seu povo e não restava mais outra alternativa a não ser Deus executar o juízo sobre o povo. Há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. Então, é preciso a gente entender que nós não podemos abusar da paciência de Deus. Nós não podemos abusar da longanimidade de Deus. Disse Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. De Deus não podemos escarnecer a Deus. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Então, Deus é amor, é longânimo, não tem prazer na morte do ímpio, chama todos ao arrependimento, mas chega um ponto que, se a pessoa não se arrepender, se o povo não se arrepender, então Deus passa a régua do juízo e executa o castigo. Tópico 2.3. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Então, é importante isso aí. O pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuarmos o estudo da nossa lição de hoje. Continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese desta semana. Quero aqui aproveitar a oportunidade para mandar a paz do Senhor para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus em Mossoró e região oeste do Rio Grande do Norte e todos os docentes da Escola Dominical que nos acompanham semanalmente de todo o Brasil e fora do nosso país. Que Deus continue ajudando e abençoando vocês nesse ministério glorioso que é de estudar e ensinar a palavra de Deus. Vamos continuar trabalhando em prol da nossa Escola Bíblica Dominical para que ela cresça cada dia mais em quantidade e em qualidade. Hoje nós estamos estudando a lição de número 6 deste quarto trimestre do ano de 2022, lição que tem como título A Justiça de Deus. A Justiça de Deus. Então, nós estávamos falando no final do bloco anterior que, embora a Bíblia diz lá em Tiago 5,16 que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas, por outro lado, quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Em 1 João, capítulo 5, versículo 16, João diz que há pecados que são para a morte, e por estes eu recomendo que não ore. É a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. A apostasia é negar a fé que antes defendia, e isso acontecia reiteradas vezes em Israel. É importante nós entendermos isto. A apostasia é o abandono da fé. A apostasia é a deserção da fé. É quando a pessoa cai da fé, deserta, abandona a fé deliberadamente.
né? Existe a apostasia moral e a apostasia teológica. A apostasia moral é quando a pessoa vive em desobediência à palavra de Deus, praticando pecados, porém ela sabe que está errada. Ela não fica inventando uma narrativa ou distorcendo a interpretação de algum texto bíblico para querer apoiar os seus pecados, como muitos fazem. Então, a apostasia moral, a pessoa está em pecado, mas ela sabe que está errada. Porém, na apostasia teológica, além da pessoa estar afastada de Deus e vivendo em pecado, aquela pessoa inventou uma narrativa, inventou aí uma interpretação falsa, distorcida da palavra de Deus e jura que está certa e que está mais certa do que todo mundo. Então, são as heresias produzidas por falsos mestres, são heresias de perdição que os falsos mestres eles semeiam, e introduzem encobertamente no meio do povo de Deus e conseguem alcançar algumas pessoas. Então, isso é a apostasia teológica. A pessoa, quando abandonou a fé, por causa de apostasia teológica, é mais difícil dela voltar, é mais difícil dela se arrepender, porque ela já condicionou a sua mente, o seu coração, a uma narrativa falsa, equivocada, que para ela está mais certa do que nunca. Então precisamos, meus irmãos, ter cuidado. Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, heresia, como Pedro disse, heresia de perdição, leva à perdição, leva à ruína, leva à danação eterna, porque a pessoa está negando a Cristo, aquele que o resgatou. Então, tanto a apostasia moral quanto a apostasia teológica são pecados graves que cortam a comunhão do homem com Deus. Aqui no tópico 3 da nossa lição, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Então, o povo lá de Judá e de Jerusalém já tinha criado uma narrativa, já existia uma heresia de perdição que estava impregnada na mente e no coração do povo. Por isso que o povo rejeitava todos os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, relatado lá no livro de Gênesis. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Então eles ficavam se confiando nisso. Não, mas lá em Gênesis, na época de Sodoma e Gomorra, Deus disse a Abraão que se tivesse pelo menos 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, ele não ia destruir a cidade. Como aqui em Jerusalém, hoje, nós temos muito mais do que 10 justos, então não tem perigo não. Aqueles irmãozinhos lá que são fiéis a Deus, vão salvar a gente, vai salvar todo mundo, então vamos continuar a viver em pecado. Então essa era a ideia que passava pela cabeça do povo. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Então, além do povo se confiar, porque ali em Jerusalém estava presente o templo do Senhor, além de se confiar nos símbolos religiosos e nos objetos religiosos, podendo confiar no Senhor, além disso, eles ainda tinham essa desculpa, essa narrativa, essa heresia, essa interpretação equivocada das Escrituras Sagradas lá do Gênesis, dizendo que não, Deus não vai destruir Jerusalém, Deus não vai destruir o templo, porque aqui tem mais do que 10
justos, e ainda cita lá o livro de Gênesis para o caso de Sodoma e Gomorra. Mas Deus disse, através da sua palavra dita, revelada ao profeta Ezequiel. Ezequiel 14:20. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, ou seja, na cidade de Jerusalém, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Esses 3 homens de Deus não poderiam livrar os filhos e as filhas de Jerusalém. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Então, Deus disse, olha, se Noé, Daniel e Jó estivessem lá dentro da cidade de Jerusalém, eu pouparia eles 3 por causa da justiça deles. Mas a justiça deles não era capaz de poupar ou de evitar o castigo de Deus sobre todos os ímpios habitantes de Jerusalém. Então, eles eram exemplos de justos, reconhecidos, de todo o povo. Mas a justiça deles 3, não era, vamos dizer assim, transferida ou creditada na conta de todos os habitantes de Jerusalém. Mas nós temos a revelação de Deus no Novo Testamento de que a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Então, na nova aliança, no período que vivemos agora, quando um pecador se arrepende, quando um pecador aceita Jesus como Salvador, a justiça de Cristo é creditada na sua conta e é transferida para nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos entender que Deus é longânimo, é paciente, é amoroso, é misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Porém, o nosso Deus também é santo, é justo, é um fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não tem o culpado por inocente. Então, segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. E você, amigo ouvinte da palavra de Deus, que está retardando a sua decisão por Cristo, que não aceitou a Jesus ainda, ou você que já aceitou Jesus, mas vive numa vida de pecado e desobediência, se confiando no suposto universalismo, achando que no final vai dar tudo certo e que Deus vai perdoar todo mundo e levar todo mundo para o céu e que o inferno não existe. Eu quero dizer uma coisa para você. De Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência semanal aqui no programa EBD em Síntese. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa classe de Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Participe você e sua família da Escola Bíblica Dominical da sua igreja. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.